Amém, irmãos? Vamos abrir Apocalipse 1. Apocalipse 1. Cinegrafista, eu Não sou digno. Foi, irmão, obrigado. Apocalipse 1. Apocalipse 1, 4. Amém. Apocalipse capítulo 1, verso 4. Apocalipse 1, 4. Antes disso, eu queria convidar os irmãos a orar um pouco comigo. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai Santo. Te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa, por estarmos no melhor lugar do mundo onde poderíamos estar nessa noite, na casa de Deus. Obrigado, Senhor, porque o mesmo Senhor que morou e habitou com aqueles homens e mulheres da Palestina, com a nação de Israel, o Senhor Jesus, está aqui conosco. Obrigado pelo ministério do Espírito Santo, que é a certeza, Senhor Jesus, que nós não estamos sozinhos, mas que o Senhor segura nas nossas mãos, nos momentos difíceis, nos momentos de alegria. O Senhor, Pai, é o nosso pastor amável, que sempre nos conduz em triunfo. Oh Deus, muito obrigado pela tua graça soberana. Nos ajude a esquecer o que passou e a olhar para frente, Senhor Jesus, a sermos guiados pela tua palavra, Pai. Oh Deus, abre os nossos olhos espirituais, a começar de mim, para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Dai-nos, Pai Santo, sabedoria para contemplarmos a beleza de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Apocalipse 1, 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui nós vemos uma apresentação da Trindade ao servo de Deus, nosso amado irmão João. Nós já aprendemos como nasceu o livro do Apocalipse, quando Satanás pensou que iria paralisar o cristianismo, lançando numa prisão o último apóstolo vivo, o apóstolo João. Deus fez um milagre e tirou desse momento de intenso sofrimento humano uma imensa revelação espiritual, mostrando que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e que o nosso escape é sempre o nosso Senhor Jesus Cristo. João aqui muitas vezes elevou seus olhos para os montes e perguntou: de onde virá o meu socorro? E ele pôde dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Deus aqui se mostrou como o refúgio e a fortaleza do apóstolo João, e revelou a ele as coisas que devem acontecer. O livro do Apocalipse. Então aqui, irmãos, nós vemos nessa saudação da Trindade o que Deus deseja para a gente: graça para fazermos a vontade do Pai que está nos céus. A Trindade deseja para a gente paz, pois o homem natural não tem paz, a não ser que ele esteja em paz com Deus. E a Trindade deseja para a gente a comunhão com o Filho de Deus, por meio do Espírito Santo. E nós vemos aqui, nós paramos na semana passada, na primeira afirmação do verso 5, que diz assim: aquele que nos ama. E nós falamos sobre o que gera, qual é a demonstração do amor de Deus para com os seus filhos, que é a sua correção. A disciplina amorosa de Deus
é a maior evidência de que somos amados por Deus. Deus traz este exemplo na vida de dois irmãos que nasceram do mesmo ventre, Jacó e Esaú. E a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. Mas a vida de Esaú era uma vida dos sonhos, e a vida de Jacó era uma vida de intensos sofrimentos. Mas nós vemos que o amor de Deus, irmãos, é tão forte que Ele não vai deixar que morramos nos nossos pecados. Ele vai nos disciplinar. Ele vai criar circunstâncias e situações para que a gente caia em si, como Jacó lá no vale de Jaboque, como filho pródigo, distante da casa do pai. Ele vai criar circunstâncias que nos gerem a um arrependimento sincero, até que a gente diga: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Isso é amor. É um amor disciplinador. Aquele que nos ama. Perceba como o apóstolo João recebe essa revelação e passa essa revelação no tempo presente. Jesus não nos amou no passado e nos amará no futuro somente. Ele nos ama no presente. É aquele que nos ama. E é imprescindível que nos sintamos amados por Jesus. Porque quando a gente não se sente amado por Jesus, a gente não dá o nosso melhor para Ele. A gente sempre dá o nosso resto. Por isso que o apóstolo Paulo dizia: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo nesse corpo carnal, eu vivo por um propósito, pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por isso Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange. Eu sou constrangido todos os dias pelo amor do Salvador, porque é um amor que nós sabemos que não merecemos. Por isso ele diz: aquele que nos ama. O povo de Deus, irmãos, é um povo sofrido, mas é um povo amado. Aquele que nos ama e pelo seu sangue, olha que coisa, irmãos, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia é o encontro de Jesus com Nicodemos à noite. A Bíblia diz lá em João 3,1 que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este era um dos principais dos judeus, e ele veio ter com Jesus à noite. O que levou aquele senhor de idade buscar conselhos com Jesus Cristo, que era muito mais novo do que ele e que era rejeitado pela sua classe religiosa, os fariseus? A soberania de Deus. Jesus Cristo disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que está no céu não o trouxer. E é maravilhoso como Jesus ama Nicodemos. A Bíblia diz que ele veio ter com Jesus à noite, e ele se apresentou diante de Jesus, bajulando Jesus: Rabi, bem sei que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não for com ele. E Jesus mostra que o amor de Deus não é um amor que bajula, é um amor que muitas vezes gera feridas. A Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do inimigo são enganosos. A pessoa que mais te ama é a que vai te falar a verdade acerca de Deus. E Jesus não recebe o elogio de Nicodemos, ele não sente o seu ego acariciado, mas ele diz: em verdade te digo. Jesus foi no ponto central do que a alma de Nicodemos necessitava. É como um médico que olha para o exame de uma pessoa e ele vê um tumor maligno e ele não mede esforços. Eu me lembro que uma vez eu
tive um abscesso enorme de pus no meu ombro. E meu pai me levou no hospital. E quando o médico bateu o olho no meu ombro, eu estava deitado na maca. Eu me lembro do momento que o cirurgião chegou. O cirurgião chegou, olhou para o meu ombro e disse: ele vai ter que ficar. Não deixe esse rapaz voltar para casa, a gente vai ter que operar ele o quanto antes possível, porque o caso dele é sério. Então, Jesus, como médico da nossa alma, olhou o coração de Nicodemos, pois ele não vê como o homem vê, ele vê além das aparências, e ele disse: em verdade, essa expressão significa amém, amém. Preste atenção no que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é muito sério. Você precisa, Nicodemos, compreender o que eu vou dizer para você. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo. Que é a expressão nascer de novo? Nascer do alto. Receber uma nova natureza. Receber um novo coração. Receber uma nova vida. Ter feito tudo novo. A expressão que Jesus usa para Nicodemos no grego não é algo que é novo, mas antes era conhecido. Como por exemplo, eu posso dizer, o irmão Marcelo comprou uma caneta nova. Todo mundo aqui sabe o que é uma caneta. Mas o que é algo novo no contexto que Jesus fala com Nicodemos? Só um exemplo. Seu Leão comprou um carro que voa. Isso é algo inédito que nunca foi visto antes. A experiência que Jesus fala do novo nascimento é essa. É algo que nunca foi conhecido antes. Não é uma experiência religiosa, não é vir para um culto somente. Não é somente ler a Bíblia. Mas é uma experiência sobrenatural, uma experiência real que faz tudo novo. É como se você pegar Saulo antes do caminho de Damasco e Saulo depois do caminho de Damasco. Tudo se fez novo. As escamas dos olhos de Saulo caíram. E ele pôde enxergar o que ele antes não via. A glória de Deus na face de Jesus Cristo. Como aquele ceguinho de nascença. Os fariseus perguntaram: e aí, esse homem é pecador que te curou? Ele disse: se ele era pecador, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Isso é o novo nascimento, é sobrenatural. E Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus começa dizendo que o nosso problema é um problema de visão. A gente nasce cego, nasce morto, sem enxergar o que de fato importa, o reino de Deus e a sua justiça. Aquilo que se vê vai passar muito rápido. Aquilo que não se vê é eterno. De tal maneira que tudo que se vê passou a existir a partir daquilo que não se vê. Tudo que existe passou a existir a partir do Deus invisível, Criador dos céus e da terra. E Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, embora você seja religioso, embora você seja uma pessoa que leve a sério a sua religiosidade, você precisa enxergar algo, aquilo que não se vê. Pois a fé, não a fé de Nicodemos, que estava focada nos sinais, a fé que é um dom de Deus, a fé que é fruto da graça, ela é o firme fundamento daquilo que não se vê. Ela é a convicção daquilo que se espera. Que é a convicção, a certeza. A Bíblia diz que Moisés renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele via o invisível. Como Moisés via o invisível por meio da fé. E Jesus disse: Nicodemos, sua visão está errada. Você precisa enxergar o reino de Deus.
Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e renascer? Nicodemos não entende a linguagem de Jesus. O que Jesus estava dizendo para ele era que ele deveria abandonar aquela religiosidade cega e vir a ele para ter um relacionamento pessoal com ele, pois ele é o próprio Deus. Eu vou voltar para o ventre da minha mãe e renascer. Essa afirmação de Nicodemos, irmãos, nos ensina que o homem pode ser intelectualmente instruído, mas espiritualmente ignorante. Não faltavam informações para Nicodemos, faltava o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Muitas pessoas hoje têm informações sobre Cristo, mas não têm o que de fato importa, que é a comunhão com o Espírito Santo. Por isso Nicodemos disse: se alguém não nascer da água e do Espírito. Você precisa, Nicodemos, ser feito uma nova criatura. Tudo tem que ser feito novo. Você tem que receber um novo coração. Você tem que receber o Espírito Santo. Você precisa ser um com o Espírito Santo, ter uma vida espiritual. Porque quem planta no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Mas quem planta na carne, da carne colhe destruição. É por isso que Jesus no verso seguinte diz a Nicodemos: o que é nascido da carne é carne. Você não tem poder de mudar a si mesmo. Você pode tentar ser bom com todas as suas forças, e você vai ver que você não consegue transformar você. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É um com o Espírito Santo. É uma pessoa que é de outro mundo, pois ela nasceu de Deus. E ela agora vive com a vida consagrada a Deus. Sabia que esse é o significado do nome Enoque? O nome Enoque no hebraico significa consagrado a Deus. E Enoque fazia o quê? Andava com Deus. Não só andava com Deus, amava andar com Deus. Como se o melhor amigo de Enoque fosse Deus. Quem é que já passou por uma experiência de ter um melhor amigo? Eu me lembro no começo da minha conversão, quando eu conheci o irmão João. Foi tão bom, quando ele me levava para a igreja e me levava para o monte. E a gente orava no monte, pedia para ser batizado no Espírito Santo. Mas para mim era tão legal, irmãos, cada momento na companhia dele, porque eu estava com um amigo de verdade. É tão bom. A Bíblia diz que amigos mais chegados do que um próprio irmão. E Deus é esse amigo. Enoque andou com quem? Com Deus. Quem era o melhor amigo de Enoque? Era Deus. E Deus é um amigo tão bom que se você fizer assim, corte aqui, tô de mal, ele não corta. Elias tentou: ô Deus, corte aqui, Deus, que eu tô de mal, eu vou para a caverna. Eu não vou mais servir o Senhor. Eu estou frustrado com o Senhor. Deus fez o quê? Eu não vou cortar minha aliança com você, porque Deus é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Por isso, irmãos, que é maravilhoso andar com Deus, caminhar com Deus, ter Deus como nosso melhor amigo. O pastor pregou aqui em Filipenses 4:5: perto está o Senhor. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O que é um socorro bem presente? Olha, irmãos, eu amo a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia foi escrita para gente burra, e eu sou burro. Burro que eu falo, irmãos, pessoas que têm dificuldade para aprender. E a gente tem. A gente precisa ouvir 1 milhão de vezes a mesma coisa para começar a pensar em praticar. Quer ver um exemplo? Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões minam e roubam. Ajuntei tesouros no céu. A gente tem que ouvir isso quantas vezes para começar a praticar?
1 trilhão de vezes. E o que eu acho maravilhoso na Bíblia é que a Bíblia é assim. Ela é escrita para os pequeninos, para os que nada são, para os mefibosetes, para aqueles que não são nada para o mundo, mas que Jesus escolhe dar algum valor, derramar o Espírito Santo. E o Salmo 46, ele diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele podia dizer, Ele é o socorro presente. Mas diz assim, Ele é o socorro bem presente. Ele dá ênfase, ele repete para que a gente entenda. Antes que você clame, o socorro já está lá. É como o estepe do carro. Antes do pneu furar, o estepe já está lá. Ai, irmãos, se você não tem Deus como seu melhor amigo, eu te convido hoje a fazer essa aliança com Ele. Porque Ele nunca vai te decepcionar. Jeremias tinha Deus como seu melhor amigo. E ele disse: maldito o homem que confia nos homens. Porque o homem que diz, eu sou seu amigo até o fim, amanhã pode estar dizendo, eu não quero mais olhar na sua cara. Mas Deus não é assim. Aquele que Ele ama, aqueles que Ele ama até o fim. É um amor que tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É um amor que persiste. Por isso, irmãos, que eu convido vocês hoje, confie no Senhor, entregue os teus caminhos a Ele, e Ele tudo fará. Então, irmãos, quando Jesus fala com Nicodemos, ele continua aquele diálogo, e Jesus disse para Nicodemos que como ocorre o novo nascimento. Nicodemos, ele ficou interessado no assunto. O que é isso? Nascer de novo? Ter uma nova vida? Jesus disse: o vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz. Foi Deus que falou comigo. Mas você não sabe de onde vem e você não sabe de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. É algo invisível, é algo sobrenatural, mas que se torna visível por meio de uma vida transformada. E Nicodemos pergunta: como pode suceder isso? Como é que eu posso nascer de novo? Jesus fala algumas coisas, tu és mestre em Israel e não compreende o que eu digo. Mas para mim, a parte mais bonita é quando ele responde no verso 14 de João 3. Ele diz: assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto. Que exemplo precioso! Porque o povo foi picado por serpentes abrasadoras, porque eles murmuraram contra Deus, contra Moisés e contra Arão. Então Deus, por disciplina, mandou serpentes abrasadoras que picou o povo, e o povo começou a sentir um intenso sofrimento. Está lá em Números 21, com o veneno da serpente. E Moisés orou a Deus, e Deus respondeu: olha, Moisés, você vai pegar uma haste, um pedaço de pau, você vai colocar uma serpente de bronze, e há de ser que todo aquele que olhar para a serpente de bronze será instantaneamente curado. E isso aconteceu. O povo vinha com as suas dores, com as suas mazelas, com os seus temores, sentindo a dor do veneno da serpente, olhava para a serpente de bronze e a dor passava. Jesus disse: se lembra, Nicodemos, você conhece o Pentateuco? Números 21? Pois bem, da mesma forma, ele faz uma conexão maravilhosa. É da mesma forma que essa serpente de bronze foi levantada no deserto, e o povo teve alívio da sua dor ao olhar para ela. Importa, ou seja, é necessário que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Jesus, seja levantado. Ou seja, Jesus estava dizendo: é necessário que eu morra na cruz. Deus planejou a cruz do Calvário. Importa que o Filho do Homem seja levantado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa, irmãos. Lamentações de Jeremias nos ensina qual é a causa de todas as nossas queixas nessa noite. De que se queixa, pois, o homem? Seus próprios pecados. Só que o nosso coração nos engana, ele me engana. Nosso coração é enganoso. Ele quer pôr a culpa do nosso sofrimento em quem? No governo, nos políticos, nas circunstâncias, nas pessoas, nos lugares. Mas qual é a culpa de todos os nossos sofrimentos? Jeremias diz: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. E nós aprendemos desde o Éden o que é que o pecado faz. A Bíblia diz que o pecado é a vergonha das nações. O pecado é a pior desgraça, com o termo mais forte da palavra, que pode acontecer. Pois o pecado transformou um homem num monstro. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus se transformou numa criatura diabólica. Por quê? Por conta do pecado. E quando o pecado entra na nossa vida, irmãos, inevitavelmente ele vai trazer dor. Então, assim como aquele povo foi picado pelas serpentes abrasadoras, eu e você fomos picados com o veneno da serpente do Éden, com o pecado. E a gente sofre, a gente sente dor. Por quê? Por causa do pecado. Mas Jesus disse: assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, e o povo olhou para a serpente de bronze, instantaneamente eles receberam alívio, paz, renovo. Importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz, ou seja, como aquele povo estava sofrendo por conta do veneno das serpentes abrasadoras, vocês, quando estiverem sofrendo por conta do pecado de vocês, vão para a cruz do Calvário. E no momento que você olha para Cristo e olha somente para Cristo, você é curado instantaneamente. Por isso que Isaías 45:22 diz: olhai para mim e sede salvos, vós e todos os confins da terra. Olhem para mim. Olhem para Jesus Cristo. Imediatamente a dor vai passar, porque o castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que cura é essa, irmãos? É a cura da nossa alma, que a gente só encontra pelo sangue precioso de Jesus. Por isso que Nicodemos ouve de Jesus a causa dele ter sido levantado na cruz, porque Deus amou. Essa foi a causa. O Evangelho é uma mensagem a respeito da pessoa de Deus. O Evangelho não fala das necessidades do homem. O Evangelho é centrado na pessoa de Deus, em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Evangelho não fala da gente. O Evangelho fala das exigências de Deus para o homem. E Jesus diz qual é a causa do Evangelho. O Evangelho de Deus. Por que o Evangelho nasceu no coração de Deus? Porque Deus amou o mundo. Ele amou pessoas dos 4 cantos do mundo, de tal maneira, com um amor tão forte, com um amor tão santo, com um amor tão puro, que Ele deu. Deus deu ao mundo o maior de todos os presentes, seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que João começa aqui dizendo: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Será que nós já fomos libertos dos nossos pecados? Essa é a sensação mais prazerosa do mundo, se sentir perdoado.
é a melhor sensação do mundo. Davi diz: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. É um sentimento, irmãos, que John Bunyan descreveu perfeitamente no Peregrino. É como se um fardo enorme de culpa, de desespero, caísse das nossas costas em questão de segundos, quando a gente confessa e deixa os nossos pecados. Por isso ele diz: e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Irmãos, a gente poderia passar a vida toda contemplando a cruz de Cristo, contemplando a obra de Cristo. Às vezes a gente pensa que o que Deus pede da gente é muito. É porque a gente não está olhando de forma correta para a pessoa de Jesus Cristo. A gente está afastado do olhar de Cristo. A gente já perdeu o primeiro amor. É como o pastor deu um exemplo de jovens que saíram para evangelizar na faculdade. E esses jovens, eles eram teólogos. E eles ficavam explicando: olha, isso aqui no grego quer dizer isso, isso aqui quer dizer aquilo. E esse pastor fala que tinha um jovem que ele não falava assim. Ele só começava a chorar. Toda vez que ele ia evangelizar, que ele falava com alguém de Jesus, as lágrimas escorriam dos seus olhos. E os teólogos olhavam assim para ele: poxa, por que você está chorando? O que é isso? E ele dizia: ele morreu por mim. Ele me comprou com seu sangue. Olha que coisa, irmãos. Tem uma frase que eu amo que diz assim: você sempre quis que alguém morresse de amor por você. Você encontrou Jesus. Ele morreu. Agostinho dizia que o amor de Deus é tão grande que ao mesmo tempo que ele ama todo o seu povo de forma geral, ele ama cada membro do seu povo como se só existisse ele. Por isso que muitas vezes, irmãos, eu falei isso, acho que no evangelismo lá em Vista Alegre. Às vezes a gente pode morrer de sede na margem de um rio, morrer de fome na porta de um restaurante. Como? Se a gente não beber da água, se a gente não comer da comida que se oferece lá. Então, o Evangelho, irmãos, ele fala que Cristo morreu por cada um do seu povo. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Que coisa, nós somos comprados. Imagine. Jesus, pare para pensar só nisso. Jesus, que é o próprio Deus, me conhece antes do meu nascimento. Vou trazer um exemplo pessoal, e cada um de vocês toma de forma pessoal. E ele veio ao mundo há 2000 anos pensando em mim. É como um louvor lindo que eu amo ouvir, que diz: que olhar é esse? Que olhar é esse que sobe um monte carregando uma cruz? Eu me vi em teus olhos. Olha que coisa. Isso é conversão. Eu me vi em teus olhos, como se você visse o Calvário e visse Jesus sangrando e olhando para você, dizendo o seu nome. O irmão Marcelo e a irmã Cláudia, que foram lá em Israel e viram a tumba de Jesus. Que maravilha, irmão, saber que tudo isso foi por mim. Ele morreu por mim. Olha que coisa, irmãos. E esse louvor diz assim: quando olhastes lá da cruz para mim. Que olhar é esse? Que amor é esse? A primeira declaração de Jesus na cruz do Calvário foi: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Maravilhoso, irmãos, olhar para Jesus, olhar só para Ele, meditar só nele, tudo que Ele fez por nós.
Às vezes a gente mendiga o amor das pessoas porque a gente não está aprofundado no amor de Jesus. Nos libertou dos nossos pecados. Esse é o coração do Evangelho. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é o Evangelho, essa é a boa nova de grande alegria. Se arrependa e creia em Jesus Cristo. Isso é o Evangelho. Nos libertou dos nossos pecados. Mas a coisa mais triste, irmãos, é quando nós damos um testemunho de que Cristo é ministro do pecado. Visto que foi por esse pecado que Cristo morreu. Jesus morreu por todos os pecados. Não existe pecado de estimação. Não existe pecado que não é grave. Todo pecado é grave, pois é um assassinato do Filho de Deus. Toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse matando Jesus Cristo. No verso 6, irmãos, João nos mostra uma verdade gloriosa, que nós precisamos nos apropriar do Evangelho. Nós precisamos conhecer a nossa identidade em Cristo, para que possamos desfrutar da verdadeira sabedoria. Olha o que ele diz: nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Perceba o que é que João está falando aqui com os cristãos. Jesus é tão humilde que Ele não somente garante a nossa entrada no reino, como Ele fez com o ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso, mas Ele nos faz co-herdeiros do seu reino. Ele nos leva a reinar juntamente com Ele. É por isso que uma das coisas que precisamos, amados irmãos, é de santa sabedoria. Porque muitas vezes Satanás nos conquista com 2 cédulas de R$2 e a gente dá para ele uma cédula de R$100, pensando que as 2 cédulas de R$2 é mais dinheiro. Isso aconteceu com Esaú. Era para ser a linhagem Abraão, Isaac, Esaú. Ele era o primogênito. Mas ele, para satisfazer um apetite da carne, ele estava com fome. Jacó, que andava com sua mãe, sabia cozinhar, estava fazendo um prato de lentilhas. Esaú chegou da caça com fome e disse: Jacó, eu quero esse prato de lentilhas. Ele olhou só o aqui e o agora. Jacó disse: tudo bem, eu faço um prato de lentilhas como você nunca comeu, mas tem um porém. Você vai agora passar para mim o direito de primogenitura. Ele, na sua fome, disse: eu passo. Está feito o negócio. E o que Esaú perdeu? A bênção de levar o nome da família, o nome do Deus de Israel, por um prato de lentilhas. É muitas vezes o que Satanás faz com os homens. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Os homens trocam o reino dos céus, a pompa de se reinar com Cristo, por tesouros terrenos que não valem de nada. É por isso que João fala aqui: Ele nos constituiu reino. A Bíblia não diz somente que Jesus vai nos levar para o seu reino, mas que nós reinaremos juntamente com Cristo. Por isso que quando um servo de Deus compreende o Evangelho, ele não diz, ele não olha para o que ele deixou para trás, ele olha para o que ele ganhou. Por isso que Jesus disse assim, na King James, se eu não me engano, diz assim: ninguém que tendo posto a mão no arado
e fica contemplando as coisas que deixou para trás, é apto para entrar no reino de Deus. Porque a pessoa que faz isso de fato não entendeu as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É como perguntaram uma vez para Martin Lloyd Jones, por que você renunciou ser um médico da rainha da Inglaterra para ser um pequeno pastor no país de Gales? Ele então respondeu: eu não renunciei nada, eu recebia tudo. É a maior honra que Deus pode conceder a um homem, ser um servo dele. Spurgeon dizia, numa escola de profetas que ele fazia: se te chamarem para ser rei em qualquer lugar, não se rebaixe, porque você é o embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então muitas vezes a gente troca, irmãos, o chamado de Deus por tanta bobagem. Por isso ele diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Moisés, irmãos, a Bíblia diz que ele tinha em vista a recompensa. Sabe qual a promessa que Jesus faz à igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia estava vislumbrada com dinheiro. Eles haviam colocado Jesus para fora porque eles só estavam se preocupando com o dinheiro. E sabe qual foi a promessa de Jesus para Laodiceia? Lá em Apocalipse 3, 21. E ao que vencer, dar-lhe-ei o direito que se assente comigo no meu trono. Sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe essa pompa que o mundo está te oferecendo? É lixo comparado com daqui a 100 anos você se assentar no trono do meu Pai. Irmãos, a exaltação dos servos de Deus na glória vai ser muito maior do que se pode imaginar. Por isso ele diz: e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu queria concluir hoje com a leitura de Efésios 1, para que nós possamos desfrutar, irmãos, dessa riqueza. Às vezes a gente tem tanta riqueza disponível e a gente não desfruta. Efésios 1, a Bíblia diz assim: Efésios 1, a partir do verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer aqui: que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Se você é um cristão, você foi regenerado e você não está em busca das bênçãos de Deus. Você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Porque o mundo espiritual é real. Aquilo que não se vê é mais importante do que aquilo que se vê. Porque aquilo que se vê é passageiro. Nossa aparência física é passageira. Tudo que se vê é passageiro. Mas o mundo espiritual é eterno. Que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A grande questão é que às vezes a gente não desfruta dessas bênçãos, dessa comunhão maravilhosa com o nosso Salvador. Assim como nos escolheu nele. Olha que coisa, nos escolheu nele, em Cristo. Em Cristo Deus nos escolheu. Ele nos levou a Cristo. Antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Imagine, irmãos, ter como Pai o próprio Deus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa resgate mediante o pagamento de um preço. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Uma das evidências de morte espiritual é quando as pessoas não valorizam o perdão. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na pessoa de Cristo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Esse foi o chamado de Pedro. Olhe, arrependam-se e sejam batizados e recebereis o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que é o penhor? É uma garantia, é um pagamento dado para se adquirir um bem. O que Paulo está dizendo aqui, olhe, a prova que Deus comprou vocês é que Ele deu como garantia o Espírito Santo para convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Olha, irmãos, a maior demonstração de amor que podemos fazer por uma pessoa é orar por ela diante de Deus. O maior bem que você pode fazer para uma pessoa é obedecer a Deus e apresentar a vida dela diante de Deus. É o que Paulo está fazendo aqui. Fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha o que Paulo diz, que o coração de vocês seja iluminado, como se o nosso coração tivesse um olho. Bem-aventurados são os limpos de coração, eles verão a Deus. Paulo ora para que a presença de Deus na vida dos irmãos não sejam hipóteses, sejam realidade. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. É por isso que muitas vezes a gente troca o chamado de Deus por qualquer coisa. A esperança do seu chamamento. Às vezes Jesus olha para a gente e diz: segue-me. E a gente não faz como Levi. A gente não faz como Pedro, João, Tiago, porque a gente ainda não teve a revelação da esperança do nosso chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Olha que coisa, irmãos. O que Paulo está orando aqui é para que a gente conheça a nossa riqueza, para que a gente não valorize as falsas riquezas que o mundo tem a nos dar. Quem aqui já leu o Salmo 73 e 37?
Qual é a estratégia do mal? Tentar nos seduzir com as riquezas do mundo e com a prosperidade dos ímpios, para dizer para a gente que os ímpios é que estão se dando bem. O que Paulo está dizendo aqui é: não, vocês têm uma herança nos santos no céu. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Todos vão se dobrar diante de Jesus, e todos estão prostrados diante dele. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. Tudo está debaixo dos pés de Jesus. O problema que está nos atormentando hoje está debaixo dos pés de Jesus. Basta que ele diga uma palavra, e o vento e o mar se aquietam. Por isso que ele diz aqui: o deu à igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. Olha que coisa, Deus deu Cristo à igreja, e deu a igreja a Cristo, numa união indissolúvel, a qual é o seu corpo. Olhe como a gente tem que valorizar a igreja. A igreja é o lugar na terra mais próximo do céu. Sabe o que a gente vai fazer no céu? Servir a Deus, amar a Deus, amar o próximo, servir ao próximo. A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tudo vem de Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Efésios 2:1. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quem não obedece a Cristo está sendo guiado por quem? Pelo espírito do anticristo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? No momento da regeneração, é como se a gente já estivesse no céu. Deus já olha para um regenerado como se ele já estivesse glorificado. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Então, quando Deus olha para a gente, irmão, se de fato somos convertidos, Ele vê para a gente, Ele vê na gente Cristo. Ele já vê na gente a obra completa de Cristo. É por isso que João em Apocalipse diz: Ele constituiu vocês reino e sacerdotes. Não é vocês que tem que sentir inveja dos ímpios, é o ímpio que tem que olhar para a gente e sentir inveja. É o ímpio que tem que olhar para a gente e dizer: meu Deus, que vida é essa que esse rapaz tem? Ele não tem os prazeres que eu tenho, ele não tem o dinheiro que eu tenho, ele não tem os lugares que eu frequento, mas ele tem a felicidade que eu não tenho. Ele tem a paz que eu não tenho. Por favor, me apresente aí o que é que você tem. Porque eu vejo você passando, cantando, feliz, e eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. E eu olho para você, miserável, eu vejo que você não tem nada, mas ao mesmo tempo você tem tudo. Eu olho para a sua vida, não vejo nenhum sucesso, e só vejo você sorrindo. E muitas vezes olho para a minha vida, vejo um monte de sucesso, mas me vejo chorando na alma. O que é que você tem? Aí você apresenta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Essa é a melhor fórmula de evangelismo. Qual é, irmãos? O testemunho. Mas às vezes o ímpio está lá, depressivo, e olha pra gente. O que foi, rapaz? Que nada, rapaz. Eu tenho que ir para a igreja. É uma luta, rapaz, esses impostos pesados. Imagina, o ímpio chega para se queixar. Ah, porque o político e tal. Qual deveria ser a nossa reação? Não, Deus é bom. Eu não estou insatisfeito com nenhum político, não, porque o meu rei é Cristo. Quem Deus quiser vai governar. Ele coloca reis e depõe reis. Ele é o Senhor dos exércitos. Mas às vezes você vê os crentes se queixando. Rapaz, o preço do feijão, o preço do colchão, está tudo subindo. E a gente toda hora fazendo o quê? Murmurando. Quando a gente devia fazer o quê? Dobrar o joelho e agradecer. Por isso que o que falta nas nossas vidas, irmãos, é um testemunho verdadeiro de que Cristo é o Senhor. Testemunho sincero. Que a gente possa, irmãos, cavar. Tem um livro, acho que é até daquele pastor que apostatou, infelizmente, mas o título é bom. Cave mais fundo. Cave mais fundo. Cave mais fundo Cristo. Procure mais fundo Cristo. Não procure satisfação em nada que não seja Cristo. Por isso que ele diz, ele constituiu vocês reinos e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Por que a gente reclama? Você queria trocar a sua vida pela vida do ímpio? De jeito nenhum. Ter um pouquinho de prazer e uma eternidade de sofrimentos? Ou você quer aqui ter um imenso prazer em coisas que os homens não sentem prazer, mas é sobrenatural, o crente tem prazer. Domingo, depois do culto, eu fui dormir. As crianças falaram comigo do filme de Richard Rembrandt. E eu fui dormir, apaguei, assistindo o filme dele. E sabe o que ele disse? Que ele sentia saudade das surras que ele tomava na prisão. Porque ele sentia a presença de Deus como se ele não tivesse sentindo dor nenhuma. Ele sentia a anestesia de Deus de forma sobrenatural. Sabe o que ele fazia? O irmão Ederval estava até comentando comigo hoje. Ele pedia às pessoas que tomavam conta da prisão que desse uma surra nele só para ele falar de Cristo. Não era proibido falar de Cristo, mas ele falava, não, vocês podem me bater toda vez que eu falar de Cristo. Eu prefiro tomar uma surra e falar do meu Jesus do que ficar calado e não testemunhar dele nessa prisão para pessoas que não conhecem Jesus. Que coisa, irmãos. Cada vez que ele evangelizava na prisão, ele tomava uma surra. Que testemunho poderoso. As pessoas que ouviam ele diziam, rapaz, esse camarada acredita no que ele prega. Eu posso até não ir muito com as coisas que ele prega, mas que ele acredita, ele acredita. Porque cada vez que ele prega pra gente, ele prega todo sangrado. E ele termina de pregar e apanha mais. E ele não desiste de pregar. É como uma vez um ateu foi ouvir George Whitefield. E as pessoas disseram, mas você é ateu porque você vai ouvir ele, você não acredita no que ele prega. Então esse ateu disse, mas ele acredita no que ele prega. Então eu tenho que ouvir o que ele tem a dizer. O que falta na gente é isso. Esse mergulhar na graça de Deus. Nas nossas riquezas, nos tesouros ocultos em Cristo. Por isso que Paulo começa aqui em Efésios e diz isso, irmãos. As supremas riquezas da sua glória. Bênçãos espirituais. Vamos fazer isso nessa noite? Vamos cavar, vamos procurar. Senhor, me mostra essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que eu possa sacar. Você tem que sacar. É como você tem o dinheiro na conta, tem um cartão, mas não é de crédito não, parede. É cartão de débito. Você tem um cartão, você tem o dinheiro na conta,
Você está com fome e você não vai no caixa eletrônico sacar para comprar seu almoço. Isso é o quê? Loucura. Então, você tem as bênçãos espirituais. Você pode ir lá e cavar. Você não vai cavar essas bênçãos espirituais e vai ficar ainda olhando para a podridão que é a vida do ímpio, irmão. A vida do ímpio é uma vida miserável, com todo o termo da palavra, porque se esperarmos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O que é a vida do ímpio? É como tem naquele vídeo da corda, é um pouquinho de alegria aqui e toda a eternidade de sofrimento lá. Olha o que Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Quando Jesus fala, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me, não é para o nosso mal, é justamente para a nossa verdadeira felicidade. Porque a cruz só mortifica o que é ruim, só mortifica o que nos afasta de Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos redescobrir, como os discípulos no caminho de Emaús, a alegria de ser cristão. Contagiar as pessoas com a alegria da salvação. Rapaz, por que você está pulando? Porque eu sou salvo. Eu me lembro de um dia que eu saí lá na rua cantando e pulando, gritando para todo mundo que Deus existe. Porque eu fui tomado por essa convicção muito forte. Rapaz, Deus existe. Meu Deus, eu pensava que Ele não existia, mas Ele existe. Deus existe. Eu queria concluir com essa pergunta: você acredita que Deus existe? Talvez pareça até redundante, mas é fundamental. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então vamos nessa noite, irmãos, sacar nossa riqueza. Vai sair todo mundo daqui hoje rico, ou pelo menos chegando em casa para sacar suas riquezas. Rapaz, eu vou no caixa eletrônico celestial. Vou sacar o quê? As bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Vou sacar o amor de Deus. Estou precisando de amor. Vou sacar a graça de Deus. Estou precisando de graça. Vou sacar a sabedoria de Deus. Algum de vós é falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Vou sacar o perdão de Deus. Vou sacar essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, com as pessoas que nós amamos, Pai. Só o Senhor sabe, Deus, como muitas vezes nós nos sentimos melhor na Tua casa do que na nossa própria casa. Isso é sobrenatural, Senhor. Obrigado porque nós estamos diante de uma família onde nós recebemos mães, pais, irmãos, irmãs. Nós recebemos presentes, Pai, que é a vida um do outro, para nos edificar mutuamente. Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa, de cada irmão, Pai. Nos ajude, Senhor, como igreja, a redescobrirmos a alegria de ser cristão. Nos dá o primeiro amor, Senhor. Nos dá, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos essas bênçãos espirituais, Pai, nas regiões celestiais. Revela ao nosso coração o Evangelho, Senhor. Tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor fez, a nossa herança, Senhor, o nosso reino. Como o Senhor disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. O nosso sacerdócio, Senhor, pois todos nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. A nação santa, o sacerdócio real, um povo exclusivo, comprado por Deus. Revela, Senhor, quem nós somos, para que possamos viver realizados, Senhor, como aqueles que fazem o que amam,
e amam o que fazem. E se alguém perguntar para cada irmão e irmã aqui nessa noite, ou algum dia, que cada um de nós possamos dizer: se eu tivesse 10 vidas, em todas essas 10 vidas, eu seria um cristão. Pois é a melhor coisa do mundo ter Deus como seu melhor amigo, como seu pai, como seu protetor, como seu pastor, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, a cavarmos mais fundo para encontrarmos a pérola de grande valor, que é Cristo. Que antes que a morte nos encontre, Pai Santo, nos encontremos com Cristo, como Simeão, que ao carregar o menino Jesus no colo, disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Oh Deus, nos dá essa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nos despede em paz e em amor, na certeza de que nós o amamos, porque Jesus nos amou primeiro. E que a alegria da salvação inunde os nossos corações e nos dê um arrependimento cada vez mais sincero e um desejo cada vez mais profundo de te servir, de te adorar e de te conhecer, Senhor, como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nos ajude, Pai Santo, a vencer os Golias que se colocam entre a gente e a nossa plena comunhão contigo. Nos ajude, Senhor, a enfrentarmos os obstáculos por meio da fé, pois o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Salve seu irmão, cumprimento o santo e diga para ele: ser crente é bom demais.